Oi, gente, a gente está aqui com o Fernando Cruz. Eu vou ler um pouquinho sobre ele. Ele tem 20 anos trabalhando em funções técnicas e vendas em TI. E agora, como diretor de vendas, líder de educação na Microsoft Brasil, ele é responsável por negócios, vendas, projetos e go-to-market para a indústria de educação. Ele é um entusiasta do momento de transformação digital que a gente está vivendo, e bastante tempo, né, de momento, né, para falar assim. Empoderando instituições de ensino, os professores e alunos a alcançar sempre mais. Ele quer construir o futuro junto, com todo mundo junto. Muito prazer, Fernando. Prazer, obrigado por me receberem aqui. Espero colaborar bastante com essa discussão. Por favor. Gente, eu queria aproveitar para esses 20 anos, né, de experiência do Fernando. Eu queria começar perguntando o que você tem visto por aí desses últimos 20 anos e por que agora é tão crucial esse momento de transformação digital que a gente está vivendo. Claro, e não só nos últimos 20 anos, acho que a tecnologia tem mudado a educação desde sempre. E a gente vê mais recentemente, principalmente impulsionado e acelerado pelo momento da pandemia, uma adoção mais intencional da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, inicialmente porque nós precisamos. Sim. Foi necessário, não existia uma outra alternativa, ninguém podia ir às escolas. Então a gente precisou entregar ensino de uma forma diferente da padronizada que nós ensinávamos. Mas isso abriu uma janela de oportunidades que impacta diretamente os estudantes. Ou seja, você tem mais capacidade de entregar um conteúdo personalizado, individualizado. Então você consegue entender melhor como que aquele estudante vai aprender. Como eu falei, ele não existe não aprender, existe aprender de formas diferentes. Então, eventualmente, o professor pode entregar um conteúdo de uma única forma e diferentes estudantes receberem de formas diferentes. Então, lendo, ouvindo, assistindo online ou offline. Interagindo também. Interagindo. Ou no momento presencial e em um outro momento online, colaborando e fazendo essas duas coisas existirem no processo. Então, acho que, mais recentemente, a gente viu uma intencionalidade melhor no uso das tecnologias que não divergem necessariamente de ensino e aprendizagem padronizado. Então, a gente padroniza, mas a gente entrega de forma individualizada e personalizada. Acho que esse é um grande ganho que a gente tem hoje. É isso, né? Estamos vivendo esse momento. E aí eu queria fazer uma provocação, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que entram na escola primária hoje vão ter empregos que ainda não existem. Eu queria saber como instituições de tecnologia podem preparar, capacitar não só as crianças, né, os adolescentes, mas os professores, as instituições de ensino, para lidar com esse momento que, assim, você está estudando, aprendendo, olhando para o passado, mas pensando no futuro. Como é isso? Não só isso. O Fórum Econômico Mundial diz também que até 85 milhões de empregos serão deslocados nos próximos anos por conta da relação entre o trabalho dos humanos, das máquinas e dos algoritmos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, 97 milhões de novas funções serão criadas por conta do novo modelo de trabalho dos seres humanos, das máquinas e dos algoritmos. Então, a gente tem uma janela de oportunidades maior. O que as instituições hoje estão fazendo, empresas como a Microsoft têm investido nas tecnologias para esse processo de ensino e aprendizagem e preparação dos estudantes para as habilidades do futuro, é que a gente coloque os conhecimentos da tecnologia, principalmente das tecnologias que eles vão usar nas suas carreiras, com a maior celeridade possível. Então, quanto antes os alunos estiverem em contato com ferramentas que eles vão usar no trabalho, com ferramentas que vão proporcionar o desenvolvimento de habilidades que são pensamento crítico, criatividade, colaboração, inovação. Então, não adianta você ter só competência socioemocional ou uma criatividade super acelerada se a gente não tiver o conhecimento das tecnologias que podem implementar essas ideias. Ferramental, né? Ferramental. Então, que nós estamos fazendo hoje com parcerias muito profundas, como a parceria da Microsoft com o Senac, que é preparar os estudantes com conhecimento nas tecnologias que a Microsoft tem hoje do futuro, que são a nuvem, inteligência artificial, por exemplo, que são as demandas do mercado de trabalho. Dá um exemplo, porque quando eu penso em Microsoft, quando eu penso em nuvem, inteligência artificial, eu penso em uma coisa muito técnica, mas você falou de inteligência socioemocional. Então, como ali a tecnologia pode mediar esse caminho, esse aprendizado, digamos assim? Pensa, hoje qual é uma coisa que nós estamos fazendo? Dentro hoje da suite, aí, falando em produto, dentro do Microsoft 365, a gente tem aceleradores de aprendizagem que cuidam de entender o comportamento e
e o bem-estar do indivíduo ao usar a tecnologia. Então, através de botões, ele pode dizer, eu me senti muito bem fazendo essa atividade, ou não me senti bem, achei super difícil, achei muito Feedback que o professor... feedback em tempo real daquela atividade. Ao mesmo tempo, eu tenho ali aceleradores que usam inteligência artificial para me ajudar a identificar qual é o meu comportamento durante uma apresentação. Então, hoje o PowerPoint tem uma função, você pode se gravar fazendo uma apresentação e ele vai te dizer, olha, você não olhou para a câmera, é melhor você olhar mais para a câmera. Você se dispersou, ou você falou muito rápido, você está falando muitas palavras por minuto, você não falou direito essas palavras, o pronunciamento, a sua pronúncia. Então, hoje a inteligência artificial vai te ajudar também na construção das suas habilidades socioemocionais. Legal. Né? E aí, quando você se empodera desse processo e dessas ferramentas, dessas funcionalidades que estão à sua disposição, você vai construindo um profissional do futuro. Legal. Conhecimento técnico, desenvolvendo habilidades e competências. Que é essa é a combinação para a gente ter profissionais para entregar o futuro que a gente está vendo. Perfeito. A gente estava falando das crianças, dos adolescentes, dos professores. Qual é o melhor momento para começar a investir, digamos, qualificação? Assim, eu que sou uma jovem profissional, estou entrando no mercado de trabalho, ou eu estou há muito tempo no mercado de trabalho e preciso talvez me requalificar. Tem uma coisa assim, quanto mais cedo eu começar a mexer, já começa a entender, mas ao mesmo tempo tudo vai mudar muito ainda. Qual o melhor momento, assim, qual a melhor forma de entrar em contato com essas tecnologias? O melhor momento é agora. Olha. Já precisa. Independente do estágio que você está começando uma carreira acadêmica, que seja lá nos anos iniciais, ou se você está em processo já empregado e pensa em melhorar a sua função, não necessariamente mudar a sua função, ou se você pensa em mudar de carreira. Hoje a gente tem à disposição um volume de conteúdo absurdo, ferramentas à disposição, grande parte delas gratuita. Então, online, as tecnologias chegaram, então você tem mais conectividade, tem celulares melhores, tem acesso a computadores, tem instituições que te proporcionam ambientes onde você pode ir lá e consumir conteúdo. Então, quando você olha um exemplo, a Microsoft hoje tem o Minecraft na versão educacional. É um game que as crianças que têm criança já ouviu falar, entre 4, 10, 11 anos de idade, com certeza já ouviu falar no Minecraft. Existe o Minecraft numa versão para educação, onde desde os momentos iniciais na sala de aula, a gente usa o jogo para introduzir, por exemplo, o pensamento computacional, a linguagem de programação em blocos. Então, desenvolver habilidades de colaboração na construção dos níveis, lá quando a gente está falando de 6 anos de idade. Ao mesmo tempo, eu tenho dentro do ecossistema de capacitação e formação uns conteúdos da Microsoft conectados ao LinkedIn, onde você faz treinamentos de disciplinas, de conteúdos técnicos que são demandas do mercado de trabalho. Perfeito. Então, você tem acesso a possibilidades de se preparar, de estar em contato de primeiro ano que você está na escola até quando você está trabalhando já. Eu ia dizer que o céu é o limite, mas para a gente manter no terra, a nuvem é o limite, né? Basicamente não há limites. Exatamente. E eu queria falar um pouco de como que a gente fala para o mercado, né, que a gente tem essa qualificação. Tem um meme na internet de colocar coisas no currículo, tipo, eu nem poderia colocar português básico no currículo, kkkk, mas queria saber qual sarrafo, assim, para a gente poder colocar avançado em habilidades, tipo programação, conhecimento de inteligência artificial. O que a pessoa precisa saber, já ter tido contato, para pegar, bater na mesa e falar, não, eu domino isso, estou preparado para enfrentar o mercado de trabalho aí. Olha, difícil a gente definir qual é o padrão do que significa ser um conhecimento básico, intermediário ou avançado. Obviamente, existem muitos estudos. O nosso próprio conteúdo, quando a gente olha os modelos de certificação técnica da Microsoft, você tem as certificações do nível Fundamentals, Associate e Expert, por exemplo. Sim. Desculpa os termos em inglês, mas são esses. Fundamental, associado e especialista. Especialista, ótimo. Obrigado. Então é muito difícil a gente colocar uma regra, uma definição de quê. Na minha visão, eu acredito que quando a gente fala eu tenho um conhecimento avançado,
pelo menos quando eu vejo isso, é quando eles já estão inovando naquela tecnologia. Legal. Então, eu conheço a ponto de conseguir fazer além do básico, conseguir inovar, realmente mostrar um diferencial usando aquele conhecimento, seja um conhecimento técnico e um produto ou na tecnologia, um conhecimento do processo, por exemplo. Ok, eu tô tirando o Excel avançado do currículo, então. Né? Eu vou dar uma descida aqui. Mas eu queria agora falar um pouco sobre ela. Quem é ela? Inteligência artificial. Aquela que tira o nosso sono. Só de todos os futuros trabalhadores e dos atuais trabalhadores que acham que vão ter os seus empregos dilacerados por causa da inteligência artificial. Eu queria falar um pouco de... A gente falou um pouco de inteligência artificial na educação, mas como que você enxerga a inteligência artificial moldando o futuro do trabalho? Acho que não deveria tirar o sono, eu deveria dar melhores sonhos. Olha, o potencial que a inteligência artificial apresenta pra gente, eu tô super empolgado de viver essa era. Então a gente está vivendo um momento que você tem uma tecnologia super disruptiva, que realmente está democratizado o acesso, que está entregando diferenciais práticos, e a gente está vivendo esse momento. Então as oportunidades que a gente tem hoje com a inteligência artificial, elas são muito boas. Óbvio, existe uma mudança para funções que podem ser automatizadas. Então, por exemplo, responder a um formulário de perguntas frequentes vai ser feito por um assistente virtual sem sombra de dúvidas. E é melhor, porque vai sobrar mais tempo para as pessoas desenvolverem inovação para aquilo que o ser humano ainda precisa estar envolvido. Então, as capacidades vão ser ampliadas. Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial ela não vai tirar os empregos dos seres humanos, ela vai ampliar a nossa capacidade. Então, você falou de Excel. O que você consegue fazer hoje com Excel, com o seu conhecimento, ele está sendo ampliado por uso da inteligência artificial. Então, você vai conseguir fazer muito mais. Bom, só tem coisas boas aí. entendi. Muito bom. Então, essa é a diferença. Acho que ele vai potencializar as nossas capacidades, vai fazer com que a gente desenvolva mais, que a gente tenha mais sucesso. Para isso, a gente precisa se preparar bastante. Perfeito. E como que você acha que isso se estuda, né? Assim, é uma questão apenas de pegar o ferramental e fuçar tudo, ser super curioso e aprender por tentativa e erro? Ou existe realmente uma capacitação formal, que você senta na frente, assiste vídeo, alguém te guia? Isso foi um termo legal que eu uso bastante na minha apresentação que eu fiz hoje mais cedo. Quando eu estou lá nos anos iniciais, o nosso primeiro desafio é destravar a curiosidade. Perfeito. Só que a gente tem que destravar a curiosidade de todo mundo sempre, porque tudo está mudando. É isso. Então você tem que continuar sempre curioso. Eu acho que o processo de aprender uma nova tecnologia e estar conectado ao que o mercado espera, ele vai sempre contar. E a gente nós estamos nos modernizando também nesse processo. Antigamente existia uma educação super formal. Agora você tem acesso a conteúdos em redes sociais. E que são conteúdos válidos. O que a gente precisa fazer é entender que a gente não pode olhar só para um caminho. Legal. A gente tem que estar sempre se aproveitando de todas as oportunidades. Então, consumir o que o mercado está te entregando num modelo que você gosta, num TikTok, dentro do Instagram, ou dentro do LinkedIn, um curso rápido, extremamente válido. Manter a sua formação em um curso técnico pré-graduação, muito válido. Fazer a graduação em um curso superior dentro da disciplina que você adotou, muito válido também. Então, não dá para abrir mão de nenhum, nem focar em um só. E a tecnologia acaba permitindo essa diversidade de formatos, digamos assim, né? Foi o que eu falei também. Mais cedo, as capacidades estão muito ampliadas. Então a gente só tem que olhar para o lado bom. Eu não preciso mais pensar que eu só tenho uma forma de aprender. Eu tenho várias. E aí não cabe a nós consumirmos as várias oportunidades que nos são dadas. Perfeito. E aí você falou de despertar a curiosidade, né? Eu queria trazer aqui uma figura, que é a figura do professor, que durante, sei lá, ao longo da história é o principal responsável por ter esse fardo, talvez, mas talvez essa coisa incrível, que é saber despertar a curiosidade dos estudantes para eles irem cada vez além. Como que essas tecnologias podem ajudar o professor? Como que os programas, as parcerias entre Microsoft e Senac estão olhando para a figura do professor? E ainda vou além. Como que esses programas eles se atualizam na mentalidade de educação continuada, né? A palavrinha que se usa muito na internet é lifelong learning.
como que, né, manter o professor também interessado, porque é uma pessoa como outra qualquer. Né? Bom, professor É a é chave. a profissão, né? Vamos lá. Imagina que é uma honra. Eu não sou professor, mas uma honra é você poder ensinar. Eu cheguei aqui graças à educação, e graças aos professores que eu tive ao longo da minha vida e continuo tendo. Enfim. Né? Então, os professores são super importantes. E a gente pensa com bastante carinho. A gente sempre... e a nossa intenção não é que o professor conheça a tecnologia, mas é que o professor esteja preparado, e a gente faz formação de professores nesse sentido, que ele esteja preparado para incluir tecnologia no processo de ensino. Então, não necessariamente ele precisa ser um expert no Excel, um expert no Word ou no PowerPoint. Ele precisa entender como que essas tecnologias, dentro da intenção do currículo que ele está aplicando, podem se aplicar para que os alunos sim desenvolvam habilidades novas e conhecimentos novos. Então, a gente sempre olha para o professor como uma figura muito importante, porque ele é o disseminador. Então, se o professor resolve não adotar a tecnologia na sua sala de aula, muito possivelmente ele vai entregar algum conteúdo, mas muito possivelmente também a gente está perdendo a possibilidade de capacitar os estudantes nas tecnologias que eles vão encontrar. Então, é uma conta que a gente precisa fazer a ponto de formar o professor para que ele entenda que não é um inimigo, é um amigo. E como é que a gente faz isso de maneira saudável? Quando começa a mostrar para o professor que usando as tecnologias ele vai ter mais tempo livre para desenvolver os conteúdos dele. Sim. Então ele vai ter mais dados e dados inteligentes que vai ajudá-lo a alcançar melhores resultados com a turma. Então hoje tudo que acontece na tecnologia gera dados. Se esses dados não estão bem tratados e não são entregues para os professores com qualidade, acaba virando um trabalho adicional que ele já não tem tempo. Só não tem muito tempo extra nem muito tempo livre. Então a gente precisa que as tecnologias funcionem direitinho para salvar o tempo do professor, para que ele tenha mais tempo de investir no ensino dos estudantes. Então, o professor é super importante e entra no caminho de aprender sempre. Se você tem conteúdos para todos os anos, para todas as etapas e para sempre. Porque hoje você pode, hoje eu quero aprender inteligência artificial, mas, para aprender inteligência artificial é importante eu aprender nuvem também. Então, deixa eu voltar a aprender nuvem. Agora eu quero aprender computação quântica. Nos próximos passos que a gente tem na tecnologia, que eu imagino que você vai me perguntar isso daqui a pouco, para onde nós vamos, hoje a gente está falando da inteligência artificial generativa, a computação quântica já está sendo aplicada. Pode dar exemplos? O que é a computação quântica e como que ela é aplicada? A computação quântica é quando você... Sendo super resumido, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a gente está aqui para resumir para fins didáticos. A gente está falando de um tema que eu também não domino tanto, mas ele é o próximo passo, porque ele começa a te dar capacidades, um super poder de processamento paralelo, onde você consegue fazer uma coisa aqui e aqui ao mesmo tempo, uma capacidade que a gente ainda está emulando, e já tem alguns laboratórios, alguns cientistas colocando isso em prática, que vão aumentar, eu não sei o número exato, mas umas centenas de vezes o poder de computação que a gente tem hoje. E aí, quando você tem mais poder de computação, você chega onde a inteligência artificial chegou hoje. Ela está preparada já desde os anos 50. Só não existia computador para processar os códigos. E agora o poder de computação consegue processar os códigos que a linguagem traz para a gente. E a computação quântica está chegando lá também. Então tem muita coisa boa ainda por vir. Não vamos parar na inteligência artificial seguramente. Caraca. Eu tô não sei se eu tô com medo, estou nervosa. Mas, eu tô sempre muito empolgada, mas assim, é que já tá tendo muito dado sendo processado. Já tá tendo muita informação sendo processada. Vocês já receberam algum feedback, assim, é muita coisa. Eu não consigo lidar, porque é muita tecnologia, muita coisinha. Eu penso sempre nos meus pais, né? No campo de tecnologia. Eu penso nos professores, talvez, mas óbvio que tem uma geração novíssima de professores. Mas como é, assim, o feedback e como que vocês superam esses desafios e, sei lá, da galera que fala, putz, não sei se eu dou conta? Claro que é diferente, né? Quando a gente fala do relacionamento da Microsoft com uma instituição como o Senac, a gente tem um trabalho muito grande de fazer a TI ser simplificada. Sim. Então tem um trabalho tem muita inovação, tem muita coisa legal, todo mundo quer usar, mas como é que eu torno isso simples para as pessoas? Seguro também é um tema super importante.
A gente desenvolve muita coisa com responsabilidade. Então, inteligência artificial dentro da Microsoft é um tema muito caro para a companhia, e a gente faz isso com muita responsabilidade para garantir imparcialidade, segurança, conformidade com as legislações vigentes, com proteção dos dados, acesso seguro. Então, a gente trabalha muito para que a tecnologia chegue na ponta lá do professor e do estudante da maneira mais simplificada possível, obedecendo aqui um conjunto de regras importantes quando a gente fala de dados, principalmente. Quando a gente olha o usuário final, que não está vinculado a uma organização, vamos falar, qual é essa tecnologia? O design está tentando fazer isso ficar cada vez mais simples, mas não tem outra forma que não seja estudando até. Na verdade, eu estava pensando nos professores mesmo, porque me colocando no lugar de um professor preciso dar a matéria de um jeito criativo, de um jeito interativo, de um formato novo, né? Qual ferramenta que eu escolho? Será que eu, sei lá, peço uma apresentação no PowerPoint, eu peço um vídeo, eu peço, sabe, assim, eu fico imaginando o professor com tanta tecnologia na frente para lidar, quais são as melhores dicas, né, para o professor se orientar no meio disso tudo para poder orientar os estudantes? A gente tem colocado as tecnologias, a gente tem buscado ao máximo colocar os recursos dentro de famílias de produtos e áreas de conhecimento que tenham uma sinergia melhor. Então, por exemplo, os aceleradores de aprendizagem que eu falei estão dentro do Office. Então, se você quer desenvolver uma habilidade de leitura, ele vai estar dentro do caderno digital, conectado ao Word, para a gente tentar fazer as coisas ficarem mais próximas. Mas tem um trabalho muito grande de formação dos professores, super importante, para que ele tenha conhecimento do que existe. Sim. Então a gente tem que tornar a TI simplificada e fazer os recursos chegarem aos professores, mas ao mesmo tempo a gente precisa formar os professores para saberem que dentro de uma organização a gente tem os recursos, a gente precisa usá-los de uma maneira segura, porque a gente está trabalhando com dados dos estudantes, que são dados importantes. A gente precisa pensar sempre na privacidade dos dados. Perfeito. Então a gente faz um trabalho com a tecnologia, com time de tecnologia para as ferramentas chegarem bem, um trabalho de formação dos professores para saber como usar as tecnologias na solução. Não é sobre como aprender a mexer no Word, Excel, PowerPoint apenas, mas sim como usar os recursos lá no conteúdo que ele vai entregar. Então, um recorte de educação, né? Com as ideias, talvez. Uma visão de sala de aula, aluno, professor, pais, eventualmente. Sim, legal. Diferente. Eu queria saber um pouco sobre o que você pode falar um pouco mais sobre a questão da automatização. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, que posso usar o PowerPoint como um copiloto, né? E simplesmente fazer ali a apresentação. Mas aí todas as habilidades de pensar na história daquela apresentação, a inteligência artificial ali automatiza esse processo e faz pelo aluno. O que você vê sendo entregue já, assim, que tá fora da caixa e vai um pouco além do que é só entregar uma apresentação de PowerPoint, que antes a gente não conseguia fazer porque a gente tem a automatização envolvida no processo? Eu vou até um pouco além. Eu acho que funções, processos, fluxos que são padronizados e que podem ser substituídos por um processo automatizado com o uso da inteligência artificial deveriam ser. Sim. Porque eles vão salvar tempo para a gente pensar em outras coisas. Então, se você estruturou o modelo do conteúdo que você quer entregar para uma eventual apresentação, se você tem conhecimento profundo do tema que você vai discutir, porque a apresentação, um PowerPoint como o seu exemplo, ele é um guia para aquilo que você vai falar durante a apresentação. Então ele vai ter algumas imagens, ele vai chamar a atenção para os números, ele vai trazer um conteúdo, um vídeo que vai ilustrar o que você está falando. Então, se você construiu todo o storytelling, tem profundo conhecimento do que vai ser apresentado, você tem um piloto para fazer a apresentação para você, é excelente. Salva quantas horas do dia? Sim. Para você se envolver ainda mais no na tempo. apresentação. Perfeito. Então, eu só consigo ver, até então, benefícios. Legal. Não, eu também. Eu tô super otimista e ainda não usei e quero usar o Copilot como ferramenta. E aí, pra gente ir para o final, eu tenho 2 perguntas que eu vou fazer para todos os convidados. Então, fica tranquilo. Fala do seu coração, sua cabeça mandar. Mas a primeira pergunta é: o que você até agora aqui no evento do Senac Rio aprendeu
e teve de insight, alguma coisa assim que você falou, putz, é isso? Nossa, eu achei... Primeiro, quando eu cheguei, eu tive o prazer de fazer a primeira palestra da Arena. Você está sendo o primeiro de tudo, então. Primeira palestra, primeira entrevista. Que legal, super. Prazer enorme. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a integração. Então, quando eu vi pessoas do Senac, quando eu vi alunos da rede pública, quando eu vi pessoas do sistema Senac Rio de Janeiro, quando eu vi a indústria de tecnologia aqui, quando eu vi parceiros. Então, quando a gente cria um ambiente de integração, a gente vai ouvir todo mundo, a gente vai dar oportunidade de acesso a todo mundo, eu acho que essa é uma das receitas para que a gente possa ter um mundo mais diverso, para que a gente possa ouvir pessoas de diferentes ecossistemas, com diferentes ideias. Então, tem uma arena para as mulheres na tecnologia, tem uma arena do Sebrae, tem os alunos da rede pública, tem pessoas de empresas, tem eu aqui, tem você. Então, a gente está colaborando de forma integrada com ideias diferentes. Então, cada hora, cada conversa que a gente absorve um pouco de alguma coisa. Cada hora que eu olho para o lado e que eu vejo dois alunos conversando, eu entendo que talvez eles estejam falando de alguma coisa do painel que eles estão vendo na frente deles, e com certeza eles também estão absorvendo alguma coisa. Então, para mim, a integração, a forma como o evento está construído, vai proporcionar o desenvolvimento de muitas novas ideias e de ideias diversas, que é melhor ainda. Você falou de realidade aumentada, estava passando ali na hora do almoço, eu vi o tanto de gente que estava num stand ali de saúde com alguns bonecos e o modelo, né, o bonequinho na TV. E a quantidade de gente amontoada na TV para poder interagir. É engraçado ver o bonequinho fazendo coisas e tal, mas como isso também desperta a curiosidade, a gente está vendo isso acontecendo aqui, né? E a gente tem que entender, desculpa. Imagina que o mundo é muito diverso e muito amplo. Eventualmente, aquilo é a primeira vez para a pessoa. É isso. A gente eu vejo isso toda hora, mas isso é o nosso ecossistema. A gente tem que dar acesso para as pessoas que ainda não conheceram. E um momento como esse pode ser um momento inicial para uma carreira brilhante. Quero fazer isso pro resto da minha vida, deixa eu entender onde eu posso pensar esse tipo de conhecimento. Então, o que está sendo proporcionado aqui realmente é bem lindo. Muito legal. Bom, e aí eu queria que você completasse para você o futuro do trabalho digital, com muita inteligência artificial, mas muito empolgante. É muito empolgante. A gente vai fazer coisas muito incríveis. A gente vai olhar daqui a 2 anos e falar, meu Deus, como eu fazia isso antes? Então agora eu estou fazendo de uma maneira muito mais legal. Então, super empolgante. Você acha que, essa não estava incluída, mas você acha que a habilidade com inteligência artificial vai ser tão básica quanto ler e escrever no futuro? Bom, bem forte, mas eu acredito que ela vai estar muito mais natural e vai fazer parte da vida de todo mundo de uma maneira muito mais democrática. A gente já tem hoje uma democratização muito importante da inteligência artificial, mas isso vai ficar muito mais transparente e muito mais inserido em todos os nossos produtos, em todos os nossos dia a dia, em todo o nosso dia a dia. Eu não tenho dúvida que a inteligência artificial vai fazer parte bastante das nossas vidas. Fernando, obrigada. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal.